O avanço das pragas agrícolas no Brasil preocupa. Para proteger as lavouras, os produtores utilizam cada vez mais agroquímicos, fator que encarece a produção e potencializa os danos ao meio ambiente e à saúde humana. Diante dos múltiplos prejuízos e da ineficácia dos defensivos disponíveis, se faz urgente o desenvolvimento de novas alternativas para blindar as plantações. Controle de pragas é o tema de hoje do Viver Ciência. O Brasil possui grande vocação para a agricultura e Goiás é um dos carros-chefe desse setor. O estado é o maior produtor nacional de tomate e o terceiro maior produtor de soja, um prato cheio para as pragas agrícolas. Em Goiás hoje nós temos um complexo de sugadores, principalmente a mosca branca, e um complexo de lagartas, desfolhadoras. E hoje você pensando na soja, nós temos dois destaques aí, que é a lagarta falsa medideira e a Helicover parmígera. A Helicover parmígera foi identificada em Goiás há pouco tempo, em 2013. A lagarta ataca duas culturas muito difundidas no estado, a soja e o tomate processo, que é o tomate que vai para a indústria. Ela é uma lagarta que ela gosta muito de parte reprodutiva. Então, no caso da soja, ela se alimenta do grão e no tomate processo, ela se alimenta diretamente do fruto. Qual que é a dificuldade de manejo dela? É porque quando ela se instala, ela fica escondida. Então, no caso da soja, ela fica dentro da vagem e no caso do tomate processo, ela fica no interior dos frutos. Então, é uma lagarta de muito difícil controle. O apetite voraz da Helicover parmígera vem acarretando sérios prejuízos aos produtores goianos. Na cultura do tomate, as perdas podem chegar a 10% da lavoura. Se nós pensarmos num custo de tomate processo aí chegando até R$16 mil por hectare, isso aí representa R$ 1.600 a menos que poderia ser em rentabilidade para o produtor. Então, assim, o produtor realmente ele precisa correr atrás de informação, porque o manejo da Helicover é completamente diferente de tudo que já foi difundido até hoje. Então, não existe aplicações calendarizadas, igual se fazia antigamente. Os insumos aí que estão sendo utilizados estão deixando a desejar no controle. Então, assim, a classe produtiva está muito preocupada com essa lagarta. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre agricultura e controle de pragas. Para discutir esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a doutora em bioecologia e professora da UFG, Cecília Cezepac, e a assessora da presidência da Agrodefesa, Rossana Serrato. Bem-vindas ao Viver Ciência. Obrigada. Olá. Bom, a gente começa o programa respondendo as perguntas que vêm das ruas. A primeira pergunta é do estudante Credson Batista Júnior. Vamos conferir. Bom, eu sou de uma cidade do interior e próximo a ela tem uma cidade denominada Uruana, que é conhecida como a capital das melancias. Porém, de uns tempos para cá, a produção de melancia decaiu e as terras se tornaram inférteis. Por que tipo de agrotóxico pode ter causado esse problema? Professora Cecília, por favor. Credson, na verdade, não é um agrotóxico. Na verdade, o que nós temos é um problema bastante grave na melancia, que é o ataque de um trips que transmite algumas doenças importantes e que tem provocado essa redução aí na produção de melancia em Uruana e em outras regiões também. Próxima pergunta é do estudante Lucas Vieira. Vamos conferir. Quais são os malefícios que os agrotóxicos podem causar ao meio ambiente e ao ser humano? Rossana, por favor. Bom, nós temos que dividir a questão do agrotóxico com relação ao uso dele. Se nós trabalharmos os agrotóxicos de acordo com o que a pesquisa reza e de acordo com o que ele é regulamentado em bula, o perigo para o meio ambiente e para o ser humano é muito pouco. Porém, a exposição direta, vamos supor, dos agricultores, sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual, ou o contato direto do agrotóxico, seja ele pela população em geral, essa sim pode causar algum problema. E quanto ao meio ambiente, é o uso indiscriminado,
que ele pode ficar retido no solo, pode ser lixiviado para lençóis freáticos. Então, só que o que a gente sempre coloca, que o uso correto do agrotóxico, ele minimiza em muito os riscos de danos ao ser humano e ao meio ambiente. Ok, quem faz a pergunta agora é o comerciante Daniel Franklin da Silva. Eu gostaria de saber como que é feito o procedimento das frutas, no caso, a gente já é o consumidor final, né? Minha dúvida é, e do supermercado para trás, tem alguma fiscalização, tem algum agrotóxico para tirar as bactérias e se faz mal para a gente? Então são duas perguntas. O que acontece do supermercado para trás e se tem algum agrotóxico forte que pode dar dano à nossa saúde? Rosana, existe algum tipo de controle sobre a quantidade de agrotóxicos que ficam ali impregnadas nos alimentos? Bom, vamos também dividir em duas partes. É responsabilidade da Agrodefesa, Daniel, fazer toda a fiscalização do uso e aplicação dos agrotóxicos nas lavouras, seja ela o tamanho que for, tá? Seja hortaliças, sejam frutas, seja controle de lavoura de soja, de algodão. Então, essa parte do uso e da aplicação e também da parte do recolhimento de embalagens vazias, nós é que fazemos essa fiscalização in loco. Do começo do ano passado, de 2014 para cá, a Anvisa, junto da Vigilância Sanitária, ela tem feito um trabalho no SEASA de recolhimento de amostras de legumes, frutas, para levar ao laboratório e ver se tem algum resíduo de agrotóxicos nesses alimentos. É óbvio que não é por amostragem, não são em todos os legumes e todas as frutas, mas dá um bom direcionamento até para que a gente, da fiscalização, vá ao local que não esteja conforme para fazer a verificação in loco também. Então o consumidor pode analisar isso aí especificamente naqueles produtos, naqueles alimentos que tem o selo, então, de orgânico, que aí é garantido que não existe agrotóxico no produto. Não só o selo de orgânico, né? Hoje nós temos algumas frutas, inclusive hortaliças, que elas também têm a que a gente chama de selo de rastreabilidade. Talvez esse seja a grande, vamos dizer assim, a grande novidade que provavelmente virá, inclusive com o tempo, né? De grandes produtores mesmo, terem uma rastreabilidade em que a dona de casa pode chegar, olhar e ver o dia que foi, por exemplo, feita a última aplicação e quais são os produtos utilizados. Talvez essa seja uma forma bastante interessante de se trabalhar e diminuir ou reduzir todo esse risco de uso de agrotóxicos de forma indiscriminada. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer os estudos desenvolvidos na Escola de Agronomia da UFG para combater a Helicover parmígera. E ainda, vai saber como funciona o laboratório responsável pela descoberta da praga em Goiás. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre controle de pragas agrícolas. Nossas convidadas são a professora Cecília Cezepac e a assessora da Agrodefesa, Rosana Serrato. A Helicover parmígera foi identificada em Goiás em 2013 pela equipe da professora Cecília Cezepac. Desde então, os pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG têm estudado os hábitos dessa lagarta. Vamos conferir a reportagem. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás já tiveram suas safras prejudicadas pela Helicoverpa armígera. O valor estimado de perdas e custos de controle da praga até o momento somam 2 bilhões de reais. É uma lagarta que ela é uma lagarta polífaga, que polifagia significa que ela ataca diversas culturas. É uma lagarta que possui mais de 180 espécies de hospedeiras, entre culturas cultiváveis e não cultiváveis. E ela é uma lagarta que causa grandes danos econômicos para o produtor. Então a gente tem que saber como que essa lagarta se comporta no campo para poder decidir a tática de controle melhor. Para entender como a Helicoverpa armígera atua, os pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG decidiram fazer um mapeamento da praga no estado. Para isso,
foram distribuídas armadilhas para captura em 27 regiões produtoras. O objetivo é calcular a população presente em Goiás e descobrir quais as culturas mais suscetíveis e o sistema produtivo preferido pela praga, com ou sem irrigação. A Agrodefesa é uma grande parceira nossa, além de outras instituições como a FAPEG, a FAEG, o MAPA, o LANAGRO. A Agrodefesa ela tem a função dos fiscais da Agrodefesa fazerem essas coletas para a gente, desses 27 municípios, e trazerem essas coletas dessas armadilhas para o laboratório de entomologia, e a partir daí a gente faz toda a manipulação e a entrega dessas amostras para o laboratório para as devidas análises e confirmação da praga. O estudo ainda está em andamento e deve durar pelo menos mais um ano. Isso porque o trabalho de campo deve ser repetido de modo a confirmar os resultados obtidos. Até o momento foram feitas 10 coletas desse projeto de mapeamento, onde iniciou no mês de janeiro. Até agora, no momento, nessas 27 regiões, entre irrigado e sequeiro, a gente confirmou pelo laboratório credenciado pelo MAPA que realmente as lagartas mais predominantes dentre as espécies de Helicoverpa existentes, a Helicoverpa parmígera é a que predomina no estado de Goiás. Professora Cecília, além desse projeto que a gente viu aí na reportagem, quais outros estudos são conduzidos atualmente na Escola de Agronomia sobre a Helicoverpa parmígera? Então, na verdade, nós temos um projeto financiado pela Fundação de Pesquisa de Goiás, com apoio da Fundação de Pesquisa de Goiás. É um projeto bastante grande de estabelecimento de manejo, que no caso ele engloba várias táticas de controle, desde a legislativa, da cultural, também da biológica, em que nós estamos fazendo liberação de tricograma, que é um parasitóide de ovos, o adulto da Helicoverpa parmígera, e também algumas situações em relação às próprias aplicações, para evitar essas aplicações que nós temos visto aí em relação ao produtor, aplicações em demasia, indiscriminadas e tudo mais. Então é um projeto bastante amplo, que tem uma duração em torno de 3 anos e que nós, como foi falado, projeto que envolve várias instituições dentro de Goiás e pioneiro para Goiás, e para todo o Brasil. E qual é o objetivo principal desses estudos que vocês desenvolvem? Não, na verdade, o que a gente quer é estabelecer o manejo dessa praga, e assim, pelo menos viabilizar as produções, mesmo tendo essa praga ali, porque a gente sabe que ela é uma praga que tem um potencial devastador muito grande. Rosana, os agroquímicos que existem atualmente no mercado, eles estão conseguindo controlar a Helicoverpa parmígera? Cai na mesma condição. Se bem organizados e se bem direcionados, eles conseguem controlar. O Ministério da Agricultura ele lançou alguns produtos em medida emergencial, até então, quando do aparecimento da praga, para o controle da Helicoverpa parmígera. Dentre eles, o benzoato, ele é de aplicação controlada pelo Estado, mas tem os vírus, tem outros produtos que, inclusive, estão em final de análise pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, que provavelmente até o final do ano, no mais tardar até março do ano que vem, estejam liberados e registrados no Brasil para compor os outros produtos que já existem e que vão auxiliar no controle da praga. O importante disso tudo é que a gente tenha uma gama de produtos que não só um seja aplicado, não só um tipo de produto seja aplicado, porque isso daí pode levar a uma resistência da praga a esse produto, dificultando aí o controle da lagarta no campo. Existe diferença entre agroquímico, defensivo agrícola e agrotóxico ou são termos semelhantes? Existe uma diferença, na verdade é o tempo, Antigamente nós chamávamos de defensivo agrícola. Depois passou a chamar agrotóxico, que parece uma coisa bastante pesada, agrotóxico. Na verdade, a terminologia melhor para ser utilizada é agroquímico. Mas na nossa legislação, na legislação federal e na legislação estadual de agrotóxico, é agrotóxico. E agrotóxico é um termo mais próximo também do grande público, É o que o público conhece mais. O produtor e quem revende chama de defensivo agrícola, que ele entende até o próprio nome como uma defesa os produtos são para a defesa das lavouras. Então isso daí é mais
É uma questão de terminologia, na verdade, mas hoje o que a gente trabalha dentro da legislação é agrotóxico. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer o laboratório responsável pela descoberta da Helicover parmígera em Goiás. A gente volta em instantes. O projeto precede tanto o artigo científico quanto o TCC. Na verdade, o pesquisador escreve um projeto para pensar, para elaborar de que maneira ele vai executar o experimento. Ao término do experimento, na maioria das vezes, em vez de fazer um relatório, ele transforma esses resultados em um artigo científico. Ou seja, seria a comunicação daqueles resultados obtidos com a execução do projeto. O TCC, ele pode ser também o resultado de um projeto, mas necessariamente ele não precisa ser um artigo, né? Ele pode ser simplesmente, ao término daquele curso de graduação, a realização de um trabalho acadêmico para atender uma demanda específica daquele curso, para ele finalizar e obter, então, aquele grau ao qual ele está buscando com a graduação dele. Resumindo isso, primeiro a gente faz o projeto e depois você escreve o TCC ou você escreve o artigo científico. O Viver Ciência está de volta para seu terceiro e último bloco. No programa de hoje estamos falando sobre controle de pragas agrícolas. Você vai conhecer agora o Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, espaço da Escola de Agronomia da UFG, responsável pela identificação da Helicover parmígera em Goiás. Olha só. O Laboratório de Manejo Integrado de Pragas ele fica situado na Escola de Agronomia, no setor de fitossanidade. Atualmente no laboratório nós criamos várias espécies de lagartas de importância agrícola hoje para o estado. E nós temos trabalhado em algumas linhas de pesquisa, como biologia e comportamento dessa praga nas principais culturas, como soja, tomate. Estamos montando aqui também um laboratório de resistência de insetos a pesticida, onde nosso objetivo é estudar a suscetibilidade dessas pragas, principais inseticidas aplicados hoje nessas culturas. Fazem parte do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas alunos de pós-graduação. Hoje nós temos um aluno de mestrado, 2 de doutorado e temos também uma quantidade enorme de estagiários. Pode fazer parte do laboratório estudantes de agronomia, não precisa ser somente aqui da UFG, então o estágio é aberto aí a todos os estudantes que têm interesse na área de entomologia. Entomologia é a ciência que estuda os insetos. E aqui no laboratório, nós estudamos os insetos com o objetivo de entender melhor como que é o comportamento, a biologia, e com isso vai nos dar subsídio para o controle dessas pragas. Esses insetos eles são coletados no campo, pode ser coletado lagarto ou ovos, são levados, trazidos aqui para o laboratório. E aqui nós temos uma dieta artificial desenvolvida, onde eles ficam até a fase de pupa. Após a fase de pupa, eles são colocados nessas gaiolas de tubo PVC. E aqui é onde eles realizam a oviposição e depois reinicia aí todo o ciclo. O trabalho aqui é bastante importante, porque ele atende os alunos de graduação, de pós-graduação, auxiliando aí no aperfeiçoamento desses alunos na área de entomologia. E também as pesquisas realizadas aqui no laboratório, elas servem de subsídios para o manejo dessas pragas no estado de Goiás. Professora Cecília, a Helicover parmígera foi identificada em Goiás há pouco tempo, mas a praga se alastrou de forma muito rápida pelo estado. Qual que é a explicação para essa infestação das nossas lavouras? Essa é uma explicação que a gente tem mais em relação à dificuldade de identificação. Na verdade, eu acho que o que ocorreu foi
Nós passamos a identificá-la de forma correta em 2013, mas eu acredito que ela esteja no país há muito mais tempo, né? E aí o que aconteceu mesmo é como a Helicoverpa armígera, ela é muito parecida com uma outra Helicoverpa que nós já tínhamos, então a identificação ela era de forma generalizada, Helicoverpa, infelizmente, provavelmente essa é uma falha que nós tivemos em relação à identificação dessa praga. Ela estava no país há mais tempo e aí por isso que a gente tem essa distribuição muito mais ampla do que a gente imagina. E a própria biologia da praga também, né, Cecília? Ela é polífaga, ou seja, ela ataca diversas culturas, né? Ela se desloca muito rápido, ela tem uma capacidade de voo muito rápido e uma capacidade de instalação nas lavouras e também em plantas daninhas. Então, esse conjunto de fatores fez com que houvesse esse surto, né? E que ainda a gente tem a iminência de surto, de próximo surto, se a gente não tomar cuidado. Porque é bem possível que ela ocorra vamos dizer assim, em situações pontuais e depois também em situações mais generalizadas, hein? E a gente tem uma expectativa que ela volte e se nós não ficarmos atentos, aí nós teremos novos problemas como ocorreram em 2012, 2013. E a preocupação com essa praga é tão grande que o Ministério da Agricultura divulgou aí medidas emergenciais para os produtores, né? Que medidas são essas? Bom, a principal medida que nós colocamos e que o Ministério coloca e que a pesquisa coloca é o manejo integrado de praga, né? Então, são todas aquelas medidas culturais que o produtor já deveria estar fazendo, como batida de pano, você monitorar a sua lavoura, você entrar no momento correto com o inseticida que é registrado, né? Então, tem uma série de medidas que são medidas culturais e que são inerentes a qualquer outra praga. Não é diferente só porque é armígera. Agora, como ela é uma praga exótica, né? Era uma praga exótica, ela já está presente no Brasil. E aí o Ministério da Agricultura, ele que tem que fazer todo o trâmite para reconhecimento dessa praga no Brasil, como praga não quarentenária mais. Então aí ele emite instruções normativas, né, e que a Agrodefesa, no caso, que é o braço operacional do Ministério da Agricultura, trabalha com essas medidas, né? Uma delas foi o que nós já citamos, a autorização para uso emergencial de alguns produtos não registrados no Brasil, né? No caso do benzoato de imamectina, alguns vírus que não estavam registrados para cultura. Então tem todo um trâmite, né, de legalidade, de instruções, de normatizações que nós trabalhamos junto com o Ministério da Agrodefesa e o Ministério da Agricultura para que a gente possa fazer o controle dessa praga. O restante são medidas culturais, é um manejo integrado de pragas que a gente, no meio rural e no meio acadêmico e de colegas da agricultura, nós já estamos cansados de saber e devemos aplicar corretamente. Talvez uma das situações mais importantes que o produtor tem que levar em consideração é não deixar tiguera. Não deixar tigueras, né? Que são plantas espontâneas que nascem após, por exemplo, uma colheita, que mantém o alimento para que essa praga se disperse, se mantenha, se perpetue na lavoura. E não só dela. Mosca branca, como foi falado, né? Também as outras, né, as espécies que nós temos, falsas medideiras e tudo mais. Esse complexo de insetos tem aumentado muito exatamente porque nós temos aqui um clima que favorece muitas pragas. E aí nós temos também um clima seco que poderia quebrar o ciclo, mas nós resolvemos isso com a irrigação e aí praticamente nós temos de ano a ano uma perpetuação de pragas que isso nos chama muita atenção e provavelmente é uma situação que deve mudar. É o que nós chamamos de ponte verde, né? O Centro-Oeste hoje praticamente você tem cultura no campo durante o ano inteiro, né? E a Helicoverpa ela ataca todas essas plantas, todas essas culturas. Então, fica difícil da gente fazer um controle natural da praga se a gente tem alimento para ela o ano inteiro. E a gente tem que pensar que os australianos sofreram muito com essa praga, né? E nós, brasileiros, não podemos sofrer igual, né? Porque nós já sabemos a lição que eles nos trouxeram em relação a ela. E quando eles ficaram sabendo que a gente tinha Helicoverpa armígera, eles mesmos falaram, nossa, que pena.
Professora, mas existe algum predador natural para Helicoverpa parmígera? Sim, aqui no Brasil nós temos biofábricas, né, hoje, que produzem, por exemplo, não um predador em si, mas um parasitoide, né, que é distribuído, pode ser distribuído na lavoura, que vai exatamente no ovo, né, da Helicoverpa parmígera, parasita e impede que a larva saia. Quer dizer, inclusive de uma forma bastante, vamos dizer assim, inicial. Então, impedindo até que ela cause o dano, porque depois que ela começar a comer, aí o dano ocorre. E fora isso, nós temos aí outros parasitóides e predadores que podem ser utilizados, apesar de ser uma praga não nativa, né? Uma praga que não existia no país. Então, nós temos alternativas. É que a gente precisa estudar cada vez mais, e é esse projeto, e é esse o objetivo desse projeto, junto com a Agrodefesa, a FAPEG e todas as outras instituições envolvidas. É uma coisa interessante, como a Agrodefesa fica responsável pela coleta dessas lagartas a campo. O que tem sido observado é que muitas lagartas vêm para o laboratório já com algum tipo de fungo já. Ou parasitadas. Né? Ou parasitadas. Né? Então, isso daí é motivo de pesquisas mais para frente, né? De novas pesquisas e de esperanças para a gente que a gente, com a diversidade que nós temos, tem algum fungo ou algum outro parasitoide que possa controlar essa praga também para a gente. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação da professora Cecília Cezepac no nosso programa. Obrigado, professora. Obrigada. Agradeço também a assessora da presidência da Agrodefesa, Rossana Serrato. Obrigado, Rossana. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição para estar trabalhando com vocês no esclarecimento ao público de todos esses problemas que a gente tem na agricultura do estado de Goiás. Obrigado, agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!